Bem, como eu disse, né, a respeito dos estilos aí de montaria, nós temos que preocupar, né, aprender as técnicas certas de montar, né? Por que disso? Primeiro, por segurança, né? Nós temos que ver a nossa segurança e também a segurança do cavalo que a gente está montando, não é isso? Porque é um ser que a partir do momento que você está em cima dele, você está guiando, vamos dizer, esse cavalo. Então, a responsabilidade é nossa de qualquer coisa que ele vai fazer, né? Então, nós temos que saber dominá-lo muito bem para evitar acidentes com a gente e com outras pessoas, né? Então, por isso que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que saber os porquês, né? Nós temos eu brinco muitas vezes nos cursos que eu dou, eu falo assim, esses peões, é um bando de Maria, vai com as outras, né? Por que que a gente usa esse termo? Porque às vezes a gente vê aí umas pessoas montando e fazendo qualquer coisa aí no cavalo, e a gente vai e não sabe nem por que que fez e passa a repetir aquilo. E às vezes é uma coisa muito errada, não é isso? Eu costumo dizer, por exemplo, você pega no próprio Mangalaca Machador, que, né, tem um volume muito grande de exposições e de criadores, né? Às vezes um peão ganha um concurso com uma embocadura ali, bota uma bolinha cor-de-rosa na beirada da embocadura, e ele é campeão, no outro dia todo mundo quer comprar aquela embocadura, né? Ninguém chega naquele profissional e pergunta para ele, o que que você fez, qual o trabalho que você fez com esse cavalo, né? Ninguém. O povo acha que o que fez o cavalo ganhar foi a embocadura com a bolinha cor-de-rosa, não é isso? Então, é o que eu falo, vamos saber os porquês, né? Tudo na vida tem um porquê. A gente tem que saber por que está fazendo aquilo, porque senão as consequências aí às vezes podem ser bem desastrosas, né? Por isso que a gente tem que aprender as técnicas, né, com segurança e praticá-las, porque cavalo a gente só aprende praticando, né? Infelizmente tem que montar, né? Você tem que ter aí um instrutor, aprender as técnicas e executá-las, né? Porque simplesmente saber teoria, a gente ficar olhando aqui pelo vídeo aqui é uma coisa, agora que você está lá em cima, a coisa fica bem diferente, né? E uma técnica bem aplicada, você vai usufruir melhor da sua montaria, né? Você vai poder aproveitar melhor esse animal fenomenal que é o cavalo. O que a gente gosta de aproveitar do cavalo é justamente o movimento, não é isso? E com as técnicas corretas a gente pode aí aproveitar melhor, né, esses movimentos do cavalo. Então, como eu disse, quando a gente monta num cavalo, a gente passa a ser aquela figura do centauro, né? O cavalo passa a ser o quê? Os nossos membros inferiores, né? Quer dizer, o nosso quadril e nossas pernas, tá ok? A partir daí, você vira um ser só com o cavalo. Por isso até, né, aproveitando o gancho aqui, que o cavalo é usado na ecoterapia, né? Muita gente fica sem entender, às vezes achando, só por causa da beleza do cavalo, porque o cavalo exerce um fascínio muito grande na gente, né? Mas não é isso. Tem uma explicação científica, né? O movimento da coluna do cavalo é o mesmo da nossa pelvis, do nosso quadril, né? Por isso que quando uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência aí nos membros inferiores, quando ele monta no cavalo numa ecoterapia, os estímulos que percorrem a sua coluna são os mesmos que se aquela pessoa tivesse perna e estivesse andando. Então, esses estímulos são muito bem reconhecidos pelo cérebro. Por isso que a pessoa, né, tem uma melhora aí muito grande na ecoterapia, não é isso? Então, quando a gente está montado no cavalo, nós temos que lembrar que o nosso quadril passa a funcionar como se fosse o quadril do cavalo. E os nossos ombros como se fosse o ombro do cavalo, a região de espádua, né, até os seus braços. Então, é muito importante, né, você estar ligado ao cavalo, você estar conectado ao cavalo, não tenso, sempre relaxado, né, tanto você quanto o cavalo. É a coisa principal de se trabalhar um cavalo, é um cavalo, assim, relaxado, tranquilo, certo? Muita gente gosta daqueles cavalos sapateando, fazendo aquele punhado de confusão, mas isso é uma falta de controle. Se você quer que o seu cavalo dê uma sapateada, né, e tal, você executa, você dá pressão para ele fazer isso. Depois você alivia, ele vai ficar sereno, porque um cavalo a gente tem que ligar e desligar igual um carro, né? Quando você quer que ele faça um movimento, ele vai fazer. Quando não é para fazer movimento, ele tem que estar ali tranquilo, não é isso? Então,
assim, o uso do nosso corpo a gente chama de ajudas, né? Que é o uso das nossas pernas, do nosso quadril, das nossas mãos, até da nossa voz, né? E temos ainda umas ajudas, a gente fala de artificiais, que seriam um chicote, né? As esporas, né? Então, essas ajudas, elas são todas, né, vamos dizer, refinadas para o cavalo entender. O que seria isso? Só para vocês entenderem aí, o primeiro livro de equitação foi escrito 300 anos antes de Cristo, né, por um coronel da cavalaria chamado Xenofontes. E foi tão bem escrito que são as mesmas técnicas que nós usamos até hoje. Aí você fala, mas por que um povo tão antigo? Mas por quê? Porque o cavalo era usado, né? Era o único meio de transporte que a gente tinha e o mais importante era uma arma de guerra. Então você tinha que ter um controle doido dessa sua arma, né? O cavalo tinha que parar onde você queria, ele tinha que virar da forma que você quer, porque você estaria combatendo aí um inimigo, não é isso? Então por isso que essas técnicas foram tão bem estudadas que nós a utilizamos até hoje, né? Então para vocês verem, e essas técnicas elas foram sendo usadas em todas as raças de cavalos. Aquilo que eu falei, a técnica é a mesma, o que muda é o estilo, né, da nossa montaria, tá ok? Então, quando a gente está ligado dessa forma ao o cavalo passa a ser, né, como diz o centauro, nós passamos a ser a figura do centauro, ele passa a fazer parte do nosso corpo, tá ok? Então, só a sua mudança de olhar, às vezes você já muda a direção do seu cavalo. Um cavalo, quando é muito certo de rédea, que a gente diz assim, monta uma pessoa, às vezes, que não sabe andar, o cavalo vai andando com ela fala, esse cavalo parece estar adivinhando o que eu quero, porque eu olhei para a esquerda e começou a virar para a esquerda. Mas quando você olha para a esquerda, você já faz uma menção para o seu tronco de ir para a esquerda. E isso é um comando para o cavalo. O cavalo tem uma sensibilidade doida quando você está ali assentado, né, sobre a sua coluna. Daí também volta mais um detalhe, a importância de uma boa sela, né, para você transmitir esses comandos aí com qualidade, né? Enfim, montar, né, a gente falando aqui, montar é uma arte, não é isso? A gente tem que ter sensibilidade, a coisa tem que ser bem refinada, porque o contato que você está tendo com o seu animal é de corpo, é de assento, se ele está usando uma embocadura, é de uma ferramenta dentro da boca do cavalo, uma ferramenta de metal, né? Então, quer dizer, a sua mão tem que ser muito leve, o seu comando muito sutil, sem ser nada agressivo para aquele cavalo, não é isso? Então, se a gente for ficar falando aqui, continuar explicando aqui mais detalhes da equitação, nós vamos ficar a live toda, né? E vamos aqui, já tem algumas perguntas, né? Vamos começar já a responder algumas perguntas, né? Eu estou vendo aqui a turma do Sul também, né? Tem muita gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, um prazer. É um pessoal que tem uma cultura muito grande a respeito de cavalos, viu? Eu respeito muito o trabalho de vocês aí. Então, de parabéns aí. O pessoal está pedindo aí, às vezes, dicas, né, de livros, de como arrumar um professor, de como começar a criar cavalos, né? Primeira coisa, a gente tem que realmente estudar a respeito do cavalo, né? Porque você vai criar, eu quero criar o quê? Que tipo de cavalo? O que eu quero fazer com o meu cavalo? Não é isso? Eu quero participar de provas, eu quero só para passear. Então, primeiro você tem que saber o que você quer com o seu cavalo. A partir daí você pode escolher a raça, né, que você vai criar, não é isso? E a partir do momento que você escolher uma raça, procurar associação, né, daquela raça, né, e procurar saber, ler sobre o padrão racial, toda a parte do cavalo, para você saber se realmente é aquilo que você quer, né? Porque nós costumamos, às vezes, entrar meio de gaiato, vamos falar assim, como eu disse, de Maria vai com as outras no meio do cavalo, né? E depois ter alguma decepção. Cavalo não é uma coisa barata, né, de se criar, né? Então a gente tem que começar primeiro a estudar bem, aprender bem, para depois realmente resolver a criar cavalo ou não, né? E professores, aí depende da região, né? Hoje tem vários professores pelo Brasil inteiro aí, né? Tem instituições que têm professores, tem centros de treinamentos, tem hípicas, né? Então, dependendo da raça que você for trabalhar,
né, tem que procurar aí hoje pela internet e a partir daí procura também saber toda a história desse profissional que você vai trabalhar com ele, né? Porque infelizmente em toda a área, né, existem os bons, né, e os, como diz, os profissionais mais ou menos aí, né? Então, livros hoje também. Livros de técnicas, vamos dizer assim, de equitação, você vai encontrar muito, às vezes, livros de equitação clássica, né? Que é excelente para você iniciar, porque você vai ver os comandos corretos, né? Então, tem que procurar em várias livrarias aí, que tem hoje vários livros traduzidos, né? Do estrangeiro, livros europeus, né? Americanos, então tem vários. E até pela própria internet, aí, se pesquisar, você vai achar também vários artigos, né, e livros mesmo, vamos colocar aí, pela internet, que dá para você procurar também aí bastante, como diz aí, conteúdo, né? Aqui tem uma pergunta aqui, que eu recebi, eu estou olhando aqui, vejo na pista os peões dobrarem o pescoço do cavalo de um lado para outro. Para que serve isso? Aqui é um exemplo típico do Maria vai com as outras, né? O que foi isso aqui? Eu até sei quando começou isso aqui direitinho. Eu já não preciso citar nome, mas eu sei quando começou isso direitinho. Foi uma fase do cavalo muito pesado de boca, nos cavalos de marcha, né? Muito pesado na boca. E um final de uma prova, o apresentador já não estava dando conta quase de segurar mais aquele animal. E aí, quer dizer, você tem que ganhar, você tem que usar o recurso. E o apresentador que fez isso é um excelente apresentador, né? E ele, inclusive, sabia que estava errado, mas é um recurso que ele tinha para aliviar, para ele poder terminar a prova. Aí o que ele fez? Puxa, esfregava o cavalo para um lado, o cavalo entortava a cabeça para um lado, esfregava para o outro, dava aquela serrada na boca do cavalo. Isso não existe em equitação nenhuma, né? Um cavalo dobrar o pescoço, olhar totalmente para a esquerda e continuar em linha reta, com as espadas totalmente em linha reta, né? Para o lado direito, pro lado direito. Se você continuar fazendo um trabalho desse com o seu cavalo, o que a gente chama antigamente na roça, você vai quebrar o pescoço, você vai amolecer o pescoço do seu cavalo, tá ok? Aí, por exemplo, se é um cavalo vaqueiro, quando você estiver correndo com ele, se eu for cercar um boi, a hora que ele adiantar, que é passar o boi, que você puxar a boca dele para ele virar para cercar o boi, ele vai dobrar a cabeça e continuar reto com você, né? Se você for fazer uma prova de tambor também, a hora que chegar lá na prova, você tem que curvar o tambor, que você pedir ele para curvar, meu filho, ele vai dobrar a cabeça e continuar reto. Aí você vai bater no cavalo, você vai xingar o cavalo, né? E é o cavalo que está errado? Não, né? Eu até costumo dizer, o cavalo nunca erra. Você é que deixa ele errar, tá ok? A responsabilidade do cavalo é toda nossa, tá ok? Um cavalo, quando eu vejo às vezes um cavalo treinado, a gente já vê mais ou menos o espírito do peão, tá? Porque o cavalo é um reflexo do seu treinador, tá ok? Então isso aí não é o exercício, não é nada, isso é uma coisa totalmente errada, né? Essa dobrada, isso não existe em equitação nenhuma do mundo, tá ok? O André Melhado perguntou se... Como é que é? Deixa eu ver aqui. A égua vem treinando e é muito machadeira, de marcha picada. Tem dificuldade... Como é que é? Tem dificuldade de galopar. Tá. Se atrapalha, perde o pé. No pé, tá, uma dica para resolver, já entendi. Essa égua dele, quando ela vai galopar, ela mistura o galope, ela não parte no galope correto, né? Aí vem até uma coisa antiga, né, de criadores antigos que falavam, não se deve galopar cavalo de marcha, ok? Porque atrapalha a marcha do cavalo, né? A pergunta foi do André Merlo de Valadares. Doutor André, prefeito de Valadares, amigão da vaquejada. Você é companheirão, André, pergunta boa mesmo. O pessoal antigamente falava que o cavalo de marcha não podia galopar, que ele misturava, né, o galope até. Ele mistura, André, pelo seguinte, porque ele não sabe o que a gente está pedindo, tá ok? Então você tem um cavalo que praticamente você só marcha com ele. Aí, quando você vai pedir o galope, você vai acelerando ele vai entendendo, peraí, é para me acelerar a marcha, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Aí vai misturando lá na frente, é para me correr mesmo, ele sai correndo, tá ok? Por exemplo, se você pegar um cavalo de campo seu aí, que é de marcha picada, tá ok?
e às vezes pedir ele dessa forma, ele vai misturar. Agora, se você vier com ele, partir um bezerro, uma vaca na frente, e você liberar a rédea, ele parte no galope na hora. Porque ele sabe o que é para fazer, ele não vai misturar o galope dele, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? É treinar o nosso cavalo a galopar, tá? A partir no galope da marcha, ou do trote, né? Do passo, e partir também parado, tá ok? Aí é o comando correto, é o treinamento. Por exemplo, vou partir no galope ao pé direito, eu vou atrasar minha perna esquerda para indicar que ele vai partir no pé direito, elevar um pouco a minha mão direita para ele já jogar o focinho para o lado direito, encostar minha perna direita do lado da escápula para ele suspender a escápula e partir na mão direita corretamente, tá ok? Então isso aí é só uma falta de treinamento do cavalo. Por isso que vinha aquela conversa, a marcha picada não pode galopar, ele não sabe galopar, ele me disse, que não sabe o que, gente? Se cavalo de marcha picada não soubesse galopar, não existia marcha picada, porque as onças já teriam comido todos os cavalos de marcha picada. A seleção, ela é cruel, a seleção natural. O cavalo evolui, né? Ele sempre foi predado, então os predadores teriam comido todos os cavalos de andadura, de marcha picada. Isso é a maior conversa, não é igual falar que cavalo de marcha picada é desequilibrado. Ué, desequilibrado é o bicho que cai, né? O cavalo de andadura é desequilibrado, não tem desequilíbrio naquilo ali não, é um andamento natural daquele animal, né? Por exemplo, o camelo só anda de andadura, e é um bicho que anda no deserto, numa areia fofa danada, não é isso? Então, essa conversa, né, é falta de técnica realmente de mexer. E André, você mexe na vaquejada, né? Você sabe disso, temos até alguns mestiços, cruzamento, né, de quarto de milha com outras raças, que eu já vi vários cavalos de marcha picada correndo vaquejada, né? E você sabe que eles partem num galope doido, né? Muito boa pergunta, viu, André? Muito obrigado aí pela participação aí, né?